Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não nos conhece, eu sou o Plácido. Eu sou a Mari. E nós viajamos o mundo, passamos por 57 países e resolvemos fazer um vídeo para cada um dos países, dando dicas e curiosidades de cada um desses países por onde nós passamos. Nossa ideia é ajudar a nação viajeira que queira fazer uma grande viagem, como a gente fez, ou simplesmente ir para algum país passar as férias. E aí você pode pegar as dicas para não perder nada de interessante e de importante que você precise saber antes de se programar para ir por ali. Se você, assim como nós, gosta de grandes viagens, você tem que ver o nosso curso online sobre como fazer grandes viagens pelo mundo. O link está aqui na descrição, você não vai se arrepender, tá ouro em pó, muita informação importante. E o nosso livro está quase saindo do forno com todas as histórias desses 2 anos e meio de viagem de volta ao mundo que nós fizemos. Então, se você quiser reservar um exemplar para você, basta clicar no link que está aqui na descrição também e deixar o seu e-mail ali, certo? Agora bora falar sobre a Alemanha, o segundo país pelo qual nós passamos durante a nossa viagem ali pela Europa e, por curiosidade, foi o país onde a gente comprou o nosso carrinho, o alemão. Então, bora falar um pouquinho sobre a Alemanha, um dos países mais interessantes da Europa. A moeda oficial na Alemanha é o euro, né? Eles adotaram o euro e a língua é o alemão. Na Alemanha, você pode esperar que muita gente fale inglês, mas não é todo mundo não, tá? Então não vá contando com isso, principalmente se você for passar pelo interior do país. Nas grandes cidades até que dá para se virar bem com o inglês, mas no interior normalmente não. Então é legal você tentar saber um pouquinho de alemão, pelo menos as palavras mais básicas, apesar de ser um idioma que assusta ali para aprender, né? Mas é legal saber as palavrinhas mais básicas para você poder se virar. Para você entrar na Alemanha, você só precisa do seu passaporte. Está dentro da área Schengen. Então, se você entrar na Europa através de outro país, você não vai ter que passar por nenhuma fronteira ao entrar para a Alemanha, tá? Mas é válido você ter um seguro de viagem, porque muitas vezes pedem na hora de você entrar. E também é legal você ter dinheiro, ter como comprovar que você tem dinheiro para viajar por ali e que você não vai ficar no país trabalhando. Pode ser exigido também e você pode ser retido na hora da entrada do país só por isso. Se você quiser saber um pouquinho mais como funciona aí o visto da área Schengen, a gente fala tudo nesse vídeo aqui. Então, nos países da Europa existem muitos que fazem parte desse acordo e a gente indica que você dê uma olhada no vídeo falando sobre essa região. A capital da Alemanha é Berlim e, na minha opinião, uma das cidades mais interessantes do país. Berlim é uma visita imperdível, cidade incrível, com muita coisa legal para ver, cidade vibrante ali que pulsa cultura, que tem arquitetura interessante, que tem um estilo de vida muito legal e ao mesmo tempo muita história, né? Porque foi ali dividida durante a Guerra Fria e é muito legal você ver a parte da Alemanha oriental e ocidental, enfim, até hoje dá para ter muita noção da história indo para Berlim. A melhor época para você viajar pela Alemanha vai depender muito do que você vai querer fazer por lá. Se você visitar o país entre junho e agosto, que é o verão, o país vai estar lotado de gente e vai estar bem calor, principalmente no sul, né? É bem quente, né? Ali próximo da região de Düsseldorf, mais próximo da Bélgica, lá é bem calor no verão. Só que no inverno já faz um pouco mais de frio, né? Na região, na época entre novembro e fevereiro, mais ou menos, né? Faz bastante frio, mas você tem a região dos Alpes ali no sul da Alemanha, mais próximo da Áustria e da Suíça, onde você pode esquiar, por exemplo, né? Então tem aí a sua opção no inverno. Mas, como nós sempre comentamos, a melhor época para viajar nos extremos é entre a primavera, né? Durante a primavera e durante o outono, quando tem menos gente, quando os lugares ficam mais bonitos, né? E você consegue preços mais acessíveis e você consegue curtir com mais tranquilidade. Mas vai depender de você. O país não conta com grandes catástrofes naturais, então você não precisa se preocupar com chuvas torrenciais, terremotos, furacões e tsunamis, tá? Então você pode curtir aí o ano inteiro. Você se locomover na Alemanha é muito fácil, você tem a opção ali de trens que funcionam muito bem, os ônibus também funcionam muito bem,
Dependendo da sua locomoção, vale a pena você ver, por exemplo, um voo, porque é um país grande e alguns trechos podem ter aí uma viagem mais longa, né? E aí, de repente, voar vale mais a pena. Dentro das cidades, normalmente, cidades grandes vão ter metrô, vão ter tram, táxi, Uber, enfim, tudo funciona muito bem e é muito fácil se deslocar lá. Se você for ficar em alguma cidade, vale a pena você alugar uma bicicleta, rodar pelas cidades de bicicleta, porque é sempre uma opção gostosa aí para você conhecer a cidade. Vale muito a pena você utilizar também os aplicativos BlaBlaCar e Carpooling, que são dois aplicativos de carona. É super seguro, a galera usa bastante e é muito barato. A Alemanha é muito conhecida pelas suas cervejas e pelos seus pães, que há muitos tipos artesanais, tradicionais e por aí vai. E principalmente se você gosta muito de cerveja e festas, você pode se programar para ir para o Oktoberfest em Munique, na região da Bavária. Nós estivemos lá no Oktoberfest, é só você clicar aqui no vídeo que você vai ver a nossa passagem por lá. A Alemanha é um país riquíssimo em história, tanto antiga quanto recente. A Alemanha sempre esteve presente aí nos grandes conflitos, nos grandes acontecimentos do mundo. Então, o país ele tem muita coisa interessante nesse sentido. Tem muito castelo, tem muito museu, tem muita coisa diferente para ver nesse sentido cultural, né? Então, vale a pena você pesquisar e explorar esse lado da Alemanha, que é realmente riquíssimo. Então, tanto história antiga quanto história mais recente, a Alemanha tá cheia de coisa para te mostrar. Consequentemente, você vai ver muita casa antiga, muitas construções antigas, muitos castelos, muita coisa muito antiga, mas ao mesmo tempo você vai ver muita coisa moderna, porque várias cidades foram destruídas nas últimas guerras. Tá? Então, principalmente na Segunda Guerra. Então, várias coisas novas, principalmente no estilo Bauhaus e tal. Mas você vai conseguir ter acesso a coisas muito peculiares que só existem na Alemanha. A Alemanha é o país com a economia mais rica da Europa, né? E por causa disso, eles têm uma economia bem aberta, acaba que os preços por ali são mais acessíveis. Então é uma ótima opção de lugar para você fazer compras. Lembro que quando a gente estava viajando por lá, o supermercado era muito barato. Tinha muita opção boa e preços acessíveis. O combustível também tinha um preço bom, os eletrônicos e até os carros, Inclusive, como eu falei lá no começo, foi o país onde a gente comprou o nosso carro para viajar pela Europa. É um dos poucos países europeus que permitem o registro de um veículo para não residentes. E se você tiver interesse em fazer algo parecido e quiser saber como funciona, assista o vídeo que a gente colocou aqui em cima para você e lá a gente explica passo a passo como a gente fez para registrar o nosso lindo alemão. Como a Alemanha é um país bem grande, um dos maiores da Europa, vale a pena você pesquisar bem o que você quer ver, o que você quer fazer, para que o seu roteiro caiba dentro do tempo que você tem ali na Alemanha. Tá? Então tem muita coisa, desde esportes de natureza, de aventura, coisas em natureza, como cidades, coisas históricas, culturais, museus e tal, festivais e várias outras coisas. A Alemanha é um país muito rico e que tem aí muita diversidade. Então veja o que você quer explorar e faça um roteiro que caiba dentro dos seus dias, e dentro do seu tempo, para que você consiga explorar bem. E se você vai viajar pelo país de carro, observe como é interessante dirigir pelas famosas estradas alemãs, que elas têm ali várias pistas e elas não têm limite de velocidade na maior parte dos trechos. Isso é interessante porque faz com que a galera passe assim a milhão. Então você vai ver o pessoal acelerando de verdade. E uma coisa engraçada que aconteceu com a gente enquanto a gente estava viajando por lá, eu gosto de dirigir mais devagar, e sempre que eu estava na direção, a polícia me parava porque eu estava muito devagar. Olha só. Isso aconteceu umas 3 vezes lá. Vira e mexe, o policial mandava encostar para ver se estava tudo bem, se eu não estava sob efeito de drogas, porque ele achava estranho que eu estava dirigindo devagar. Por falar em estrada, os alemães são os grandes viajantes do mundo, principalmente no universo Overlander. Não só, backpack também, mas Overlander eles se destacam. Os caras que mais viajam pelo mundo de carro são os alemães. A gente conheceu muito alemão na estrada, seja nas Américas, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, em todo mundo.
sempre tinha um alemão lá e ele tava viajando de carro. E muitas vezes num caminhão, tipo Unimog. Sempre quando era Unimog a gente falava, esse cara é alemão. E aí a gente ia lá ver, não dava outra, era alemão. Então os alemães viajam muito, isso é uma característica muito interessante do europeu em geral, mas os alemães se destacam. E se você está pensando em fazer um mochilão ou uma viagem de carro ali pela Europa, a gente recomenda a Alemanha como um dos primeiros destinos, porque é um país muito organizado, em que as coisas funcionam bem, é fácil de viajar, então é especialmente indicado para quem é iniciante aí na arte de viajar. Por essa característica de ser um país extremamente organizado que funciona bem, os caras levam muito a sério a questão das regras. E você tem que tomar cuidado com isso para não se dar mal. Você pode se dar muito mal se você não entrar aí certinho no eixo das regras, tá? Siga tudo lindamente bem, tá? Você só vai atravessar a rua quando der o farol verde. Respeite muito bem as regras de trânsito. Não jogue lixo na rua e não faça uso de coisas piratas na internet, por exemplo, baixar coisas do torrent, usar popcorn time. Você pode levar multas altíssimas por cometer essas infrações. E outra característica interessante que é legal você saber antes de ir para a Alemanha é que você não deve se assustar aí com o jeitão dos alemães, porque eles são muito diretos e muito sinceros, eles não têm meias palavras, então muitas vezes pode parecer que eles são rudes, né? Que eles são grosseiros. Até porque o idioma deles não ajuda muito, né? É um idioma duro, uma língua bem forte, que às vezes dá a impressão que o cara tá ali brigando com você. Mas não é não, eles no fundo são simpáticos, a gente cruzou com muitos alemães simpaticíssimos no caminho e só dá essa impressão aí porque eles têm um jeitão meio diferente. O povo também muito liberal no que se diz respeito a corpo, né? Para eles corpo não é nada. Então é muito comum você estar lá num lugar e ver um tio peladão, uma tia peladona, assim, pessoas jovens, pessoas mais idosas, assim, sem pudor, sabe? Eles andam livremente, assim, peladões, obviamente quando tá calor, né? E vão se trocar no meio da rua, meio louco, assim, né? Para um brasileiro que é cheio de pudores, assim, é bem chocante. E também é um país que tem muito imigrante. É um dos países europeus que mais recebeu imigrante nos últimos tempos e isso é bem forte, principalmente nas cidades grandes. Você vai ver muito imigrante ali, principalmente da Turquia, da Síria, tem bastante gente. Eles costumam se concentrar nessas cidades principais e em bairros mais específicos, mas você vai ver muito mesmo. Como eu comentei, a Alemanha é um país grande. Então você vai encontrar uma geografia em que o país é banhado pelo Mar do Norte, o Mar Báltico. Então ele vem desde a costa, passando por campos, florestas, rios e montanhas altas. A montanha dos Alpes na fronteira com a Áustria e a Suíça. Falando em fronteiras, o país, a Alemanha, faz fronteira com a Dinamarca, Polônia, República Tcheca, Áustria, Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. E os lugares que a gente mais gostou na nossa passagem pela Alemanha, que infelizmente não foi uma passagem assim que a gente conseguiu explorar tudo que tem no país, porque a gente estava num momento assim, correria para conseguir registrar o nosso carro, montar o nosso novo motorhome e conseguir dar tempo de curtir a Europa. A gente acabou fazendo uma passagem bem curtinha ali pela Alemanha e a gente recomenda fortemente que você conheça Berlim e Munique, ali em toda a região da Bavária, que é muito bonita e que foram as regiões que a gente mais gostou. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Deixa o like aqui, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e clique no sininho para ativar as notificações, né? Tudo isso faz com que o YouTube te mande o vídeo. Por causa do algoritmo, muitas vezes, por mais que você assista esse vídeo, ele não vai continuar te mandando vídeo nosso. Então a única forma de você continuar recebendo é dando like, interagindo com a gente mesmo, tá? Clicando no sininho para ativar as notificações. Se você tem algo a acrescentar sobre a Alemanha, né? Alguma característica interessante que a gente não comentou, alguma dúvida, né? Escreve aqui nos comentários para aumentar essa interação nossa e para informar a nação viajeira, tá certo? Então, bora viajar junto!